Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Trânsito caótico. A mobilidade é um problema político com solução política. Sandra Pereira, muito bom dia. Como estamos no trânsito a esta hora? Olá, muito bom dia, Noémia Gonçalves. A esta hora, o trânsito está a fazer-se ainda com alguma demora a partir da zona... Recomeçaram as aulas, acabaram as férias, regressaram os automóveis e o trânsito caótico às principais cidades do país e às duas maiores áreas metropolitanas. Lisboa é a única capital europeia sem um plano de mobilidade. A cidade tem um sistema de controle dos carros mais antigos no acesso ao centro e há a chamada Quinta Circular, que impede o trânsito de veículos com mais de 3,5 toneladas durante o dia. Mas estas medidas, contudo, não terão atingido o objetivo pretendido por falta de fiscalização. Quer no Porto, quer em Lisboa, há mais carros em circulação, mais transportes TVDE, mais veículos turísticos. E há também mais obras com a expansão respectiva das redes de metro. As cidades têm sido pensadas em função dos automóveis e os partidos têm pouca sensibilidade pelo tema da mobilidade. Chegou a altura de ponderar restrições à circulação? Mário Alves responde que sim. Este especialista em transportes e fundador da MUBI, a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, diz que este é um problema político com soluções políticas. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Mário Alves, obrigado por ter aceitado este convite para participar no episódio P24. Começo por lhe perguntar o seguinte: há mais obras, mais TVDE, mais turismo nas principais cidades portuguesas e em particular nas duas maiores áreas metropolitanas do país. Mais do que uma percepção, isto é uma realidade. Isto também significa que chegou a altura de ponderar em impor restrições à circulação de veículos? Bom dia e muito obrigado pelo convite. Sim, de facto, temos de chegar a um ponto que temos que olhar para a realidade, não é? Porque não há jantar nenhum de familiares ou com amigos que não se fale do caos que está o trânsito neste momento. E o que se nota, e isto é estatisticamente já comprovado, porque apesar de não termos boas estatísticas nacionais, o IMT tem dados sobre as entradas nas cidades do Porto, Lisboa, etc. E há crescimentos desde o período pré-Covid, crescimentos de cerca de 10%. Quando já estávamos a falar de um sistema que estava bastante congestionado e superlotado, como já conhecíamos, 10% é extremamente relevante e nota-se isso claramente. Todos esses fatores que falam são, de facto, importantes. Infelizmente, temos poucas estatísticas em Portugal para detectar exatamente o que é que se passou. Eu acrescentaria durante o Covid, muita gente comprou carros em segunda mão para fugir aos transportes públicos e depois gostou. Outra razão poderá ser também que no período pós-Covid, a Carris Metropolitana teve a entrada e que não foi muito feliz, com alguns problemas que demoraram cerca de um ano a ser resolvidos, apesar de agora as coisas terem normalizado, e muita gente também começou a desistir do transporte público. O que nós sabemos é que quando as pessoas desistem do transporte público é muito difícil voltarem para trás. E, portanto, o que nós também sabemos em estudos internacionais e em cidades que já trabalharam isto há muitas décadas é que precisamos sempre de restrições e cenouras, e portanto é preciso restrições. Quais seriam as restrições e quais seriam as cenouras? Bom, restrições, a primeira, e que já se está a fazer em Lisboa há algumas décadas, é a questão do estacionamento. O estacionamento tem que ser tarifado e tem que ter curta duração. A curta duração é extremamente importante porque o problema geralmente é as horas de ponta. Portanto, o que nós queremos evitar é que as pessoas venham todas ao mesmo tempo. Portanto, é os movimentos chamados movimentos pendulares, que acontecem, né, entre as 8 e as 9 da manhã, mais ou menos, e entre as 5 da tarde e as 6 da tarde. E, portanto, estas pessoas é que, idealmente, deveriam ver em transportes públicos. E, portanto, em termos de restrições, a questão do estacionamento é extremamente importante e não só a tarificação, que já é feita, de certa forma, em quase toda a cidade de Lisboa, mas também a duração, e também a redução do número de estacionamentos disponíveis. Isso é uma posição drástica, mas há cidades europeias que estão a reduzir milhares de estacionamento por ano, para que haja cada vez menos estacionamento para os pendulares. Isto tem consequências, geralmente deve-se dar preferência aos residentes, porque as cidades também precisam de residentes, precisam de famílias com crianças, etc., que poderão
abandonar a cidade se não tiverem estacionamento, mas o que é certo é que para os pendulares deveria haver cada vez menos estacionamento. E isso, e mais intermodalidade. E mais intermodalidade, mas isso já estaríamos a falar nas cenouras. Como perguntou sobre as restrições, acrescentaria mais uma, que é aquilo que se está a fazer em Londres, que é a tarificação da entrada na cidade, que em Londres já se faz há mais de uma década. Então, e sobre cenouras? E sobre cenouras. Cenouras há muita coisa a fazer. E muitas destas cenouras também podem implicar algumas restrições. Mas, por exemplo, um investimento profundo e sério nos transportes públicos, para que haja mais frequências, mais regularidade, para haver mais regularidade, que às vezes é tão importante, ou mais importante que a frequência, não é? A regularidade, tem que haver mais corredores bus. Para haver mais corredor bus, tem que haver menos vias automóveis, por exemplo, no IC19, na A5 de Cascais, poderia haver uma via dedicada ao transporte público, não é? E aí estamos a combinar uma cenoura, não é? Com uma restrição. Portanto, menos via para o automóvel e uma via para autocarros de rápida percurso. Algumas destas restrições existem de alguma forma, por exemplo em Lisboa, onde há um sistema de controle de acesso ao centro da capital, dos veículos mais antigos, ainda quando António Costa era Presidente da Câmara, não é? E há a chamada Quinta Circular, que impede veículos de mais de 3,5 toneladas de circular durante o dia. Estas medidas surtiram efeito ou tiveram apenas um efeito simbólico? Não, claramente nós todos sabemos que não há fiscalização. Aliás, é um problema de Portugal, é que muitas regras e muitas medidas bem intencionadas e bem dirigidas depois não são aplicadas na prática porque não há fiscalização. Eu não me recordo de ter lido nos jornais ou ter falado com um amigo que tenha um carro antigo que tenha entrado no centro de Lisboa e que tenha sido multado. Aliás, ninguém se lembra disso, as placas estão esquecidas, ninguém olha para elas e, portanto, não há nenhum tipo de informação desse tipo. Em relação aos pesados, é algo que nós vamos ter que trabalhar muito seriamente, porque, inclusivamente, há até veículos turísticos, autocarros, etc., que estão a entrar muito no centro da cidade e que não deveriam estar a entrar no centro da cidade. E, portanto, a questão da fiscalização, a questão também da fiscalização, por exemplo, do estacionamento do passeio, que é algo que não é visto em Portugal com muito rigor e seriedade e perseverança, não é? Portanto, às vezes pode acontecer que vão a um bairro, multam toda a gente fica um bocado escandalizado, o Sr. Presidente da Junta telefona ao Presidente da Câmara a queixar-se e depois a polícia deixa de lá ir. Não é? E, portanto, este tipo de zigue-zaguear e intermitência na atuação das forças policiais, na fiscalização, não ajuda também a que o sistema de transportes funcione como deve ser. Depois há também um grande paradoxo, não é? Quanto mais viadutos fazemos, mais túneis, mais vias rápidas, mais o congestionamento aumenta, porque o escoamento está dificultado, porque de facto a procura das vias de comunicação é superior à oferta. E há toda uma mentalidade que é construída em termos de uma mobilidade no automóvel, não é? Temos qualidade e sensatez no planeamento urbano capaz de olhar para esta questão de uma forma mais técnica do que comodista? Não, claramente não. Eu diria que nem é uma questão ideológica ou partidária, é uma questão que ultrapassa décadas de falta de planeamento em Portugal. A própria Lisboa ainda é a capital, uma das capitais europeias, ou a única que não tem um plano de mobilidades. Isso é grave e demonstra que não estamos a tomar atenção a estas coisas. Essa questão que falou, que é chamada tecnicamente indução de tráfego, está mais provada desde os anos 60, que se investirmos ou dermos mais capacidade viária, mais carros começam a aceder ao centro das cidades. E, portanto, não é por aí. Aliás, há um dizer que não é meu, mas que dizem que se um obeso for a um médico, seria o mesmo que o médico dizer que a solução seria desapertar o cinto ou comprar umas calças mais largas. E, portanto, não é por aí, nós já sabemos isso. Los Angeles, por exemplo, atirou dinheiro ao problema do congestionamento e criou um congestionamento horrível. Problemas ambientais horríveis, as pessoas passam horas e horas e horas nas filas de trânsito. Portanto, não é por aí. Há outro tipo de soluções. A questão dos transportes públicos são essenciais em cidades grandes como Lisboa, Porto, Coimbra,
etc. Mas também, e não falei sobre isso, mas também a questão do acesso aos transportes públicos. Ninguém voa para estações ou para paragens de autocarro, portanto as pessoas vão ter que chegar lá. Geralmente chegam lá, cerca de 90% das pessoas chegam lá a caminhar, outras tantas chegam lá de bicicleta, e vamos precisar de investir muito em torno das interfaces e das estações, vamos ter que investir muito na segurança, no conforto das pessoas que chegam a pé e também em bicicleta. Porque com a bicicleta vamos chegar mais longe. Sim, a expansão do metro, quer no Porto, quer em Lisboa, à partida, cria algumas condições para que a acessibilidade melhore e para que o uso do metro se torne mais apelativo. Mas, de facto, há todo um pensamento construído em cima da ideia de mobilidade no automóvel. Há aqui muito de hábito e há esse desafio também de mudança de hábito, não é? A questão passa também muito por aí. O que fazer num capítulo como este quando se trata de mudar hábitos? Bom, falou no metro do Porto e realmente o metro de Lisboa também teve grandes investimentos. Nós é que não nos lembramos disso, mas na última década, nas últimas 2 décadas, o metro de Lisboa duplicou ou triplicou mesmo o número de estações. E, portanto, houve um grande investimento e isso é merecido e deve ser realçado. Acontece, por exemplo, é que as pessoas, quando se habituam, e tem a ver com o hábito, quando as pessoas se habituam a ir de carro, acabam por ter uma visão do transporte público de há 20, 30 anos, quando deixaram de usar e quando era muito pior do que é hoje. E, portanto, isso é um fator. O outro fator é que as pessoas, muitas vezes, espalham-se, não é? Vão viver para São Marcos, vão viver para a Terrugem, etc., e trocam metros quadrados por quilómetros. Minutos de autoestrada. Por metros de autoestrada ou por dinheiro, isto é, metros quadrados mais barato por dinheiro de combustível, não é? Combustível fóssil, etc. E, portanto, esse tipo de questões acontece muito e, portanto, este espalhamento é complicado e voltar a trazer as pessoas para o centro da cidade. Aliás, o centro da cidade, os centros históricos foram muito abandonados pelos portugueses, não é? Que recusaram as casas com soalho e que depois os Airbnbs e os turistas acabaram por ocupar o coração frio da cidade de Lisboa, que estava muito desertificado. E isso é desastroso, não é? A questão da crise habitacional também expulsou muitas vezes. Isto já estamos num segundo período em que as pessoas já têm mesmo que sair da cidade de Lisboa, não é só por questões de mais metros quadrados, é só mesmo por necessidade, porque já não conseguem viver no centro de Lisboa e têm que comprar metros quadrados muito mais baratos, mas mesmo assim ainda bastante caros, longe das estações de comboio. E isso é extremamente gravoso. A questão do hábito, o homem, o ser humano é um ser de hábitos, não é? E portanto é muito, muito complicado mudar de hábitos. Uma das formas é aquilo que se fazia de antes, quando o dia sem carros era algo que se fazia aos dias de semana e que era uma experimentação social e uma grande festa, era precisamente para as pessoas começarem a experimentar o transporte público. Claro que era um dia especial, os transportes públicos poderiam até estar demasiado cheios, etc. Mas é algo que se pode fazer, que é, por exemplo, uma coisa que também se faz como experiência é nos grandes postos de trabalho, não é? Tipo câmaras municipais ou ministérios, é dizer que uma vez por semana a pessoa não tem direito ao estacionamento. Mário, qual é o papel que a bicicleta pode ter nos meios urbanos mais habitados como forma de mobilidade? Bom, a bicicleta ainda é muito pouco usada em Portugal, cerca de 1-2% nos meios urbanos, provavelmente menos que 2% das viagens casa-trabalho. Mas, no entanto, está a crescer e uma das grandes revoluções é bicicletas elétricas. Aliás, aos nossos ouvintes sugiro, se calhar, pedir a um amigo ou pedir a uma loja para experimentar uma bicicleta elétrica. Conseguem subir a Rua do Alecrim ou mesmo as grandes subidas do Porto com bicicleta elétrica, vamos nos sentir como super-homens ou super-mulheres a usar uma bicicleta elétrica. E isso eu próprio também revolucionei muito a minha vida desde que vim viver para o Alta Ajuda e comprei uma bicicleta elétrica e posso ir para todo lado. É um momento de grande felicidade usar a bicicleta. E neste momento deixei de usar outro tipo de modos de transporte quase por causa da bicicleta elétrica. As bicicletas elétricas são extremamente importantes também com combinação e com intermodalidade, com combinação para o transporte público. Portanto, por isso é que, e há um estudo do David Val, da Universidade de Arquitetura de Lisboa, em que diz que só 25% da população na área metropolitana de Lisboa está a 10 minutos a pé
de uma estação de comboio, mas cerca de 75% da população está a 10 minutos de bicicleta. E, portanto, a bicicleta faz algo que nós conhecemos como as bacias de retenção em torno das estações de comboio. Dizia num artigo no Público do ano passado que Portugal tem tido pouca coragem, que as restrições ao automóvel têm sido tímidas, porque isso, e cito, afeta a votação dos partidos. Para além da mudança de hábitos, destas coisas todas, da falta de planeamento, esta também é uma questão de decisão política. Claramente, a mobilidade é um problema político com soluções políticas. Isto não quer dizer que sejam soluções partidárias. Eu, quando falo de política, falo de participação pública, aquelas conversas que temos ao jantar ou com os familiares, etc. É todo um problema político e cultural que vai ter que ser conversado. Portanto, este diálogo entre políticos, decisores, técnicos e população vai ter que ser iniciado. Diz-se muito que só há poucos anos Portugal tem mais anos de democracia do que ditadura, mas começamos a ter poucas desculpa para que o Estado continue a perguntar pouco às pessoas. Quando pergunta é muitas vezes tarde e más horas, quando o plano já está decidido ou quando já está feito. As consultas públicas muitas vezes não são respondidas, não ficamos a saber se as nossas opiniões foram ouvidas ou não. E, portanto, todo este diálogo que terá que acontecer na população portuguesa é um diálogo político que vai ter que acontecer. Mário Alves, foi um prazer conversar consigo sobre estes temas. Obrigado por ter vindo ao P24. Nada, foi um prazer. Até à próxima. Termino com esta sugestão. Como a Europa subcontratou o policiamento das suas fronteiras à África. A União Europeia está a militarizar as fronteiras internas de África para conter a imigração, pondo em causa o respeito pelos direitos humanos, entre outros atropelos. Um trabalho jornalístico premiado para ler em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Tenha um bom dia. O Público fica no ouvido.